Hoje estaremos falando de Boaz mais uma vez, mas abordando o tema Boaz, um homem de valor. Capítulo 1, versículo 1 a 23. Nesse próprio capítulo, as próximas duas mensagens também estarão ainda nesse capítulo, quando estaremos abordando Ruth, uma mulher de fibra, e depois Noemi, uma mulher restaurada. Então, são 3 mensagens nesse mesmo capítulo, então nas próximas vezes aí nós vamos ler o capítulo todo. Ler a Bíblia nunca é demais. Amém, queridos? Diz assim, capítulo 2, versículo 1 em diante. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e valoroso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os seus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços para que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizestes à tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixastes teu pai, a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que antes não conhecestes. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre, ou no vinho, algumas versões. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E, levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um êfa de cevada. E tomou-o, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou, e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe a sua sogra: onde colhestes hoje? E onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth a Moabita:
também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a Ruth, sua nora, melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra. Que texto, amados. Pode sentar-se. Que texto longo, mas autoexplicativo. E nós vemos aí o cuidado de Deus para com Ruth e para com a sua sogra. E 4 personagens se destacam nesse versículo, se você observar bem. E os 4 são Noemi, Ruth, Elimeleque e Boaz. Noemi era a viúva de Elimeleque. Ruth era a viúva de Malom. Boaz, por sua vez, era parente de Elimeleque e um dos personagens mais ilustres, mais destacados de toda a Bíblia. Nome Boaz significa nele há força. Boaz, queridos, era um agricultor muito bem sucedido naquela área. Ele era um mega empresário, um homem de Deus, um homem de caráter, um homem cheio de fé. Boaz era um homem cheio de boas obras. E ele foi, com certeza, um homem singular, um homem especial, um homem destacado, um homem de valor. E a vida de Boaz serve como inspiração para cada um de nós que vivemos em pleno século XXI. E sendo assim, eu quero destacar alguns fatos que faziam de Boaz um homem de valor. Quais são os fatos que eu posso destacar? Primeiro, Boaz foi um homem que creu em Deus na hora da crise. Boaz foi um homem que creu em Deus na hora da crise. Como já vimos, Boaz era parente de Elimeleque. Elimeleque foi casado com Noemi. Esse casal, Elimeleque e Noemi, tinham 2 filhos e eles moravam em Belém, da Judéia. A palavra Belém significa casa do pão, mas, como diz a Bíblia no capítulo 1, numa época de muita fome, grande fome, Elimeleque decide mudar de país, pois a casa do pão, Belém, deixou de ter pão. E ele pega o quê? Toda a sua família e vai para Moabe. Seus 2 filhos se casam com mulheres moabitas, mulheres pagãs, mulheres estrangeiras. Uma se chama Orfa, a outra se chama Ruth. Embora, queridos, Elimeleque signifique Deus é o meu rei, ele não creu em Deus na hora da crise. Embora ele estivesse morando em Belém, que significa a casa do pão, Elimeleque levou sua família para Moabe, que simboliza o mundo. E ali houve desgraça. Não demorou muito, diz a Bíblia, Elimeleque morreu. Não demorou muito também, os seus 2 filhos também morreram, Malom e Quilion. Sendo assim, Noemi ficou viúva, juntamente com suas 2 noras. Que tragédia! Isso revela de maneira bem clara e transparente que a atitude de Elimeleque em levar toda a sua família para Belém não foi da vontade de Deus. Ele foi dirigido pela lógica, ele foi dirigido pelas circunstâncias, mas não guiado pela fé. E houve consequências para a vida dele. Agora, por que eu disse no início que uma das características de Boaz foi a sua fé em Deus em meio à crise? É que Boaz também morava em Belém, quando a fome assolou aquela cidade. Boaz também viveu no mesmo contexto de crise em que Elimeleque estava enfrentando e fugiu. Ele viu com seus próprios olhos, queridos. Boaz viu com os próprios olhos as fontes se secarem e as colheitas no campo minguarem, melhor dizendo, não ter colheita, a fome assolar a nação. Porém, ele não fugiu de Belém na hora da crise, mas perseverou ali, esperando e crendo em Deus, a provisão do alto. Queridos, a fuga não era a única porta de escape para Elimeleque e a sua família, não era. Fugir para Moabe não era a única alternativa da época, como fez Elimeleque e toda a sua casa. Fugir para Moabe não era a única solução, até porque Boaz enfrentou também
a crise, a fome, a seca, Boaz ficou em Belém e enfrentou a escassez. Nós não sabemos os detalhes, a Bíblia não revela, mas ele deve ter passado por momentos dificílimos em Belém. Dificílimos. No entanto, Boaz tinha plena convicção de que aquela terra era santa, que aquela terra era abençoada, que aquela terra era próspera. Ele sabia que aquela era uma terra prometida por Deus, a terra que manava leite e mel, e que se a crise veio, se houve falta de chuva, houve escassez de alimento, é porque o povo estava em rebeldia, o povo estava em pecado, e que, havendo arrependimento, aquela circunstância ia mudar. Então ele decidiu que permanecer em Belém e aguardar a provisão divina, a despeito das circunstâncias adversas. Com essa atitude, Boaz estava dizendo o seguinte: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meus olhos não estão nas circunstâncias, mas no Deus que, mesmo em meio às circunstâncias mais sombrias da vida, continua sendo Deus. Se fossem nossos dias, ele estaria cantando aquele hino famoso: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Amados, o tempo revelou que a confiança de Boaz em Deus não foi em vão. A Bíblia diz que Deus visitou novamente seu povo, enviou chuva e trouxe provisão. Depois de um período de grande crise, a Bíblia diz que Deus lembrou-se do seu povo. Então, amados, na hora da crise, Boaz não se precipitou, mas ele creu, ele esperou, ele não fugiu de Belém, não, ele não fugiu da casa do pão, não, ele não fugiu da casa do pão porque o pão faltou, mas ele perseverou ali, ele não abandonou a casa do pão por causa da crise, ele permaneceu em Belém no período de seca e escassez. E eu aprendo uma lição tremenda com Boaz, tremenda. E eu já disse algumas vezes, na hora da crise, na hora da adversidade, não podemos nos desesperar, nem fugir, mas confiar e esperar. A solução, por exemplo, de uma crise no casamento, não é fugir para o divórcio, mas esperar, conversar, pedir conselhos e crer num milagre, porque servimos a um Deus de milagre. A solução para uma crise na igreja, por exemplo, também não é fugir, não é ir para outra igreja ou deixar de congregar, mas ficar ali, ajudar, orar, interceder e, mais uma vez, crer no milagre, crer que Deus há de intervir. A solução para uma crise financeira não é pegar dinheiro com a agiota, não é pedir ou forçar uma demissão no emprego. Tem gente que faz isso. Estou com uma crise, aí acaba entrando numa crise pior. Qual é a solução para uma crise financeira, queridos? É cortar gastos, negociar dívidas, continuar honrando a Deus com a nossa renda e, acima de tudo, crer e esperar um milagre das mãos do Senhor. A solução para uma crise na saúde, uma doença grave, ou até uma doença terminal, não é o suicídio. Tem gente que apela para isso, mas é oração, não é atentar contra a própria vida, mas esperar até o fim um milagre, crendo que o milagre há de acontecer. Eu li certa feita a história de um médico francês que tinha um filho com uma doença incurável. Depois de esperar tantos anos um tratamento eficaz, ele desistiu do filho e aplicou no próprio filho a eutanásia. Ele matou o próprio filho diante de tanto sofrimento que ele estava experimentando. E ao retornar do cemitério, ele recebeu uma mensagem de um outro amigo médico que lhe dizia: acabamos de descobrir um remédio eficaz para a cura do seu filho. Vão mandar pelo correio a dose que vai salvar a vida do seu filho. Infelizmente era tarde demais. Aquele pai não teve a capacidade de esperar. Ele levantou-se contra a esperança e apressou a morte do próprio filho. Então, amados, quem crê, espera, confia e não se precipita. Então, você que está desenganado pelo médico,
Não se desespere, olhe para o alto, porque é do alto que virá o nosso socorro. Peça ajuda, peça oração e não abandone o tratamento médico, mas continue crendo até o fim. Seja como Jó, que no auge da sua dor, da sua angústia, ele declarou: ainda que ele me mate, ainda que Deus tire minha vida, ainda assim continuarei crendo nele. Sendo assim, a fé em Deus enxerga além das circunstâncias amargas da vida. Na hora da crise, precisamos olhar para Deus, em vez de tentar mudar as circunstâncias por nossa própria conta. Na hora da crise, precisamos fazer como Boaz, que ficou em Belém, na casa do pão, esperando a provisão de Deus. Irmãos, a congregação dos santos aqui é a casa do pão. É aqui que Deus nos alimenta com a sua santa palavra. É aqui que nós abrimos os lábios, a boca, para adorar e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. É aqui que nós vivemos à espera de um milagre. Porém, grave isso, nem sempre esse milagre chega no dia seguinte. Nem sempre esse milagre chega no mês seguinte. Nem sempre esse milagre chega no ano seguinte. Às vezes leva anos. E muitas vezes durante esses anos ouvimos somente o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus muitas vezes ele é atormentador para nós que estamos acostumados com o barulho. Noemi, diz a Bíblia, ficou 10 anos em Moabe. E só depois desse período é que Deus visitou seu povo com pão. Nesses 10 anos, Boaz ficou lá em Belém, roendo o osso. Na hora da crise, Elimeleque fugiu para Moabe. Lembra disso? Na mesma crise, Boaz confiou em Deus, ficou na terra e esperou o milagre. E o milagre aconteceu. Veio no tempo de Deus. Não é interessante? Um detalhe, como as reações em meio a uma crise são tão diversas. Cada um lida de uma maneira diferente. Alguns colocam os pés na estrada da vitória no meio da crise. Outros avançam pelos atalhos da fuga e do fracasso. Muitos, na hora da dor, buscam mais e mais a presença de Deus. Essa semana vamos comprar um ventilador para ali. O pastor Júlio passou mal ontem aqui também. Aqui o calor é maior. Muitos, na hora da dor, buscam mais e mais a Deus. É interessante. Outros, em mesmo a meia dor, em mesmo a meia crise, fogem de Deus. Qual é a nossa atitude ou a nossa reação em meio à crise? Segundo, amados, Boaz foi um homem trabalhador. Já vimos que ele foi um homem que creu em Deus em meio à crise. Agora nós vamos ver que ele foi um homem trabalhador. Ruth 2:1 diz que ele era rico e poderoso, ou seja, senhor de muitos bens. Ele era um magnata da época. Ele tinha, no mínimo, uma fazenda com muitos fazendeiros. Porém, ele não ficou rico por ser de uma família abastada. Boaz não ficou rico por ter recebido uma grande herança. E tem gente que sonha com isso, né? Vive sonhando que um distante parente vai deixar para ele uma grande herança. Não, amados, Boaz não ficou rico também por meio de jogos de azar ou de corrupção. Tudo leva a crer que Boaz veio de baixo, Boaz veio do zero. Eu não sei se você sabe, mas Boaz era filho de uma prostituta chamada Raabe, que morava em Jericó, no período em que Josué invadiu, por ordem de Deus, e era para matar todo mundo, porque eles eram totalmente corrompidos. E lá em Josué fala sobre isso, não sei se você lembra dela, ela foi poupada da morte por ter escondido os espias hebreus, e passou a viver com seu pai, com sua mãe, com todos os seus familiares em Belém, em Israel, porque ela livrou os espias, e foi uma promessa que foi feito para ela: olha, vocês vão destruir tudo, mas não vão destruir Raabe. Interessante que as muralhas de Jericó todas caíram, mas a casa de Raabe, que era em cima da muralha, não caiu. Deus poupou a vida dela. Por quê? Porque ela havia protegido os espias.
Lá em Mateus 1, versículo 5, parte A, diz que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Agora imagine a vida de Boaz em Jerusalém, em Belém, em Israel, de um modo geral. Deve ter sido muito difícil, né? Adolescência, juventude. Deve ter sido muito complexa a estadia dele ali. Ele era um estrangeiro na terra da promessa. Sendo assim, o patrimônio que Boaz conquistou provavelmente veio por meio de muito trabalho, perseverança, suor, dor, choro. Ele não ficou rico às custas dos pobres, mas era um homem que acreditava no valor do trabalho. Queridos, o trabalho não é uma maldição, como muitos apregoam, mas sim uma oportunidade de usar nossas aptidões e de cooperar com Deus, sendo dispenseiros fiéis da sua criação. E mais, o trabalho não é um castigo de Deus por causa do pecado, mas uma bênção. É bênção de Deus você poder trabalhar, até porque Adão trabalhava antes da queda. Deus já tinha ordenado a ele cuidar do jardim. Então Boaz era um trabalhador incansável. Eu te pergunto nessa manhã, você acredita no valor do trabalho? Provérbios 14, 23 diz o seguinte: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em meras palavras leva à pobreza. É muito lindo esse versículo. Hernando Dias Lopes, comentando sobre esse versículo, diz que os tolos, os idiotas, passam o tempo todo correndo atrás do vento, contando as suas lorotas e fazendo seus planos mirabolantes, mas os prudentes põem a mão na massa e trabalham com dedicação. Valor do trabalho. Me faz lembrar de um livro que certa feita eu li, escrito por Rick Chester. Rick Chester, parece até nome de empresário, mas ele foi vendedor de águas na praia de Copacabana e hoje ele é garoto propaganda do grupo Santander. Ele já palestrou em Harvard e tem dado entrevista em vários programas de TV. O nome do livro do Rick é Pega a Visão. Nesse livro, queridos, ele dá a receita de como sair da crise financeira. E é interessante, observe o detalhe, a estratégia dele. Ele diz assim: você está desempregado? Então arruma R$10 emprestado. Vai para a Central do Brasil, compra uma mala de água e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana. Lá a garrafa de água é vendida a R$5. Isso na época que ele escreveu o livro, né? Agora ele está muito mais atualizado. A caixa vem com 12 garrafas de água. Ao vender as 12, você já está com R$60. Você volta para o centro e compra uma caixa de isopor de 20 litros por R$18. Sobra 42. Você vai para casa e descansa. No dia seguinte, você compra 2 caixas de água mineral e meio saco de gelo e vai de novo para Copacabana. Resumindo, segundo Rick Chester, em 2 dias, você tem um lucro de 800%. Paga os R$10 que tomou emprestado, deixando a porta aberta. E ele conclui com uma pergunta: vender água não dá para você, não? Então a crise, no seu caso, não está no país, mas dentro de você. Tem gente que tem medo de trabalhar. Imagine Ruth, os trabalhos. Vamos falar na próxima mensagem sobre Ruth. A trabalhadora que ela era. Vergonha? Meu amado, guarde isso. Deus ajuda a quem cedo madruga. Boaz era um homem poderoso e rico, não às custas do pobre, nem como produto de roubo ou como resultado de jogos. Ele ficou rico porque trabalhava. E ser rico não é pecado, não, amados. Pecado é roubar, enriquecer-se à custa dos outros. Deus levanta muitos ricos, enriquece muita gente que investe milhões em obras missionárias. O problema não é o dinheiro, é fazer com que o dinheiro seja o seu senhor. É amar o dinheiro, diz a palavra, que é a raiz de todos os males. Então, ele era rico porque trabalhava. Boaz era rico, senhor de muitos bens, porque suava a camisa, porque se dedicava. Eu li recentemente sobre um engenheiro desempregado que leu no jornal de uma grande empresa da sua cidade que estava fechando. E ele se arrumou, botou lá o seu terninho, colocou sua gravata, levou o seu currículo recheado. Imagine o currículo de um engenheiro, né, com tantas formações, com tantos bacharelados. Ele foi ali e quando chegou a vez de ser atendido, a secretária disse o seguinte: sinto muito, as vagas na área da engenharia acabaram.
Agora só resta vaga para motorista da empresa. Ele abaixou a cabeça e saiu triste. Triste. Mas no meio do pátio da empresa, a ficha caiu. E ele lembrou-se, não, mas eu tenho carteira de motorista. Eu preciso do trabalho, eu tenho. Né? Ele arrancou a gravata, ele arrancou as mangas da camisa, soltou tudo, voltou ao escritório da empresa, colocou a sua carteira de motorista sobre a mesa e disse o seguinte, eu sou motorista e gostaria de ter a oportunidade de trabalhar como motorista aqui da empresa. Vocês podem me dar a oportunidade? O presidente da empresa ouviu essa conversa e chamou ele no escritório e disse, é de gente como você que a empresa precisa. Eu vou contratá-lo como engenheiro. E aquele profissional que ele tornou-se proeminente na empresa, chegando a ser um dos seus diretores. Queridos, o que não falta é trabalho. O que falta são trabalhadores dispostos a trabalhar. Essa que é a verdade. Não falta trabalho. Boaz era um trabalhador incansável, e conquistou. E mesmo assim não se corrompeu, porque em terceiro lugar ele foi um homem de Deus. Não era somente bem-sucedido, senhor de muitos bens, mas era um homem de Deus. Veja comigo como ele cumprimentou seus funcionários, lá no versículo 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disseram eles, o Senhor te abençoe. Queridos, o verdadeiro crente é o melhor patrão. Uma fé viva no Deus vivo é o melhor vínculo entre patrão e empregado. Quando um patrão teme a Deus, ele respeita e abençoa seus funcionários. Portanto, você conhece um homem de Deus não pela alta posição que ele ocupa, nem pelos cargos eclesiásticos, se é pastor, bispo, apóstolo que ele exerce, mas pela forma como ele trata os seus subordinados. Essa é a maneira. Veja também como Boaz respondeu a Ruth, depois que soube dos seus feitos, né? Lá no versículo 11 e 12. E respondeu Boaz e disse a Ruth, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que antes não conhecestes. O Senhor te retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Irmãos, eu não creio que Boaz usasse esses termos aqui como um jargão gospel dos nossos dias. Deus para cá, Deus para lá. Até porque o próprio contexto de todo o livro aqui demonstra que ele era um homem de Deus. Não só pelo que ele dizia, mas principalmente pelo que ele fazia, pelas atitudes que ele tomou para com uma estrangeira, para com os seus empregados. John Piper diz corretamente o seguinte, se você quer saber a relação de um homem com Deus, precisa descobrir o quanto Deus tem saturado os detalhes da sua vida cotidiana. É lá no dia a dia, no trabalho. Evidentemente, Boaz era um homem tão saturado de Deus que seu negócio de agricultura e sua relação com seus funcionários foi baseada completamente em Deus. Ele os cumprimentou em Deus. A gentileza com que Boaz tratava seus trabalhadores falava mais do seu relacionamento com Deus do que todas as suas práticas religiosas. Ou seja, queridos, o relacionamento de Boaz com as pessoas demonstrava seu íntimo relacionamento com Deus. Da mesma maneira, como falamos e como nos relacionamos com as pessoas, seja na igreja, seja fora da igreja, revela qual tipo de relacionamento você tem com Deus, se é verdadeiro ou se é uma farsa. Em quarto lugar, Boaz foi um homem gracioso. Isso é lindo, olha no versículo 8 comigo. Então disse Boaz a Ruth, ouve minha filha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças.
Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. E, sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre ou no vinho. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas, entre os molhos, os feixes, deixai-a colher, e não a censureis. Irmãos, quando Ruth saiu aquela manhã, sem rumo, ela estava sem eira, sem beira. O contexto aqui, ela não tinha nada, ela tinha chegado em Belém sem nada, junto com a sua sogra. A sua sogra ficou em casa e ela foi para o trabalho. Não tinham nada para comer. Imagine a cena de uma miséria literal. Ela, quando saiu, ela esperava encontrar alguém que oferecesse a ela graça, favor, misericórdia. Simplesmente, graça é o favor concedido a alguém que não o merece e não tem como obtê-lo por seu próprio esforço. Ruth, como já disse, ela era pobre. Ruth era viúva, era estrangeira. Ela não tinha a quem recorrer. A única coisa que ela podia fazer era esperar que alguém usasse de graça para com ela. E o canal dessa graça, quem foi? Um homem chamado Boaz. Um homem gracioso, um homem generoso, um homem bondoso, um homem protetor, um homem cuidador. Não podemos nos esquecer que o contexto do livro de Ruth foi escrito no contexto do livro de Juízes, onde as pessoas faziam o que parecia certo aos seus próprios olhos. Muitos fazendeiros eram estrupadores, muitos fazendeiros eram cruéis, muitos fazendeiros eram perversos. O contexto já mostrava isso. Porém, Boaz não era esse tipo de pessoa. Boaz era um homem de Deus que viveu num período de crise moral, financeira e espiritual. Sendo assim, guarde isso. É um consolo saber que Deus tem pessoas boas vivendo mesmo em épocas de crise, em épocas ruins, em tempos tenebrosos. Deus ainda tem pessoas boas, Deus levanta ainda pessoas com coração bondoso. Veja o que Boaz disse para Ruth: minha filha, não vá colher em outros campos. Fique aqui com meus servos e servas, pois aqui no meu campo ninguém vai te maltratar. Aqui você estará protegida e guardada. Aqui você terá água à vontade. Aqui você terá suas necessidades supridas. Aqui você terá comunhão. Irmãos, isso é graça. Isso é favor, misericórdia. Graça é favor imerecido. Graça é receber tudo quando se não tem nada para dar em troca. Graça é o amor que paga o preço para ajudar alguém que não merece. Nesse sentido, Boaz retrata brilhantemente o retrato de Cristo para com a sua igreja. Deus dá o primeiro passo a fim de nos socorrer. Não porque nós mereçamos, mas porque Ele nos ama e nos quer para si mesmo. Se não vejamos, Boaz disse o que para Ruth? Não vá a outros campos, mas fique aqui em meu campo. Fique por perto, disse Boaz para ela. Da mesma maneira, o Senhor Jesus nos diz: fique próximo a mim. Não se afaste da congregação dos santos. Não vá procurar provisão no mundo, em outros campos. Pois na minha presença você encontra tudo o que precisa. Na minha presença você encontra proteção, provisão. Na minha presença você encontra comunhão e abundância. Primeiro, na presença de Deus encontramos proteção, queridos. Proteção. Boaz havia dado ordens expressas para que ninguém tocasse em Ruth. Ruth passou a ser a protegida de Boaz. Olha no versículo 9. Boaz disse a Ruth: estou dando ordens aos moços para que não a tratem mal. Da mesma maneira,
Deus é o nosso protetor. Ele é o nosso escudo, o nosso defensor. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Somos sua propriedade exclusiva. Amém? Ele nos cerca por todos os lados e nos protege de todo mal. O maligno não nos toca se estivermos debaixo das asas do Onipotente. Segundo, na presença de Deus encontramos provisão. Boaz disse para Ruth o seguinte: quando você tiver sede, pode beber água à vontade, pois aqui em meu campo o que não falta é água. Ruth, a hora que tiver sede, beba água à vontade. Da mesma maneira, o Senhor Jesus nos convida dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Apocalipse 22:17 nos convida também dizendo: e o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Jesus é a água da vida, irmãos, é uma fonte inesgotável. Irmãos, é de graça, é pela graça. A água é símbolo do Espírito Santo. Então peça diariamente a presença do Espírito Santo em sua vida. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, disse Jesus, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Peça constantemente a presença de Deus na tua vida. Terceiro, estou já concluindo, na presença de Deus encontramos comunhão. Versículo 14, e sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz, disse a Ruth, achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre, ou no vinho, ou no vinagrete. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Irmãos, esse versículo, esse detalhe aqui é rico, é lindo demais, é brilhante. Ruth é convidada a sentar-se à mesa com Boaz, uma estrangeira que não tinha nada para dar em troca. Ela passou a ter liberdade para comer pão e vinho. Isso é comunhão. E glória a Deus por isso. Assentar-se à mesa e comer pão é uma expressão de amizade, de intimidade, de comunhão. Foi esse o gesto que marcou a celebração da ceia do Senhor lá no cenáculo, quando Jesus apresentou ou distribuiu a ceia para os seus discípulos. Hoje nós temos livre acesso à presença do Pai por meio de Jesus. O véu do templo se rasgou e podemos entrar na sala do trono pelo novo e vivo caminho. Agora nós temos plena comunhão com aquele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Plena comunhão. Quinto, para concluir, na presença de Deus encontramos abundância de pão. Olha no versículo 15. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Queridos, pela lei de Moisés, Boaz não podia recolher as espigas que caíam no chão. O que caía era para os pobres, para os estrangeiros, para as viúvas. No entanto, Boaz fez mais do que a lei exigia em relação a Ruth. Ele permitiu que ela pegasse o trigo que já estava colhido, que estava amarrado. Ele permitiu que ela pegasse o trigo que já estava até separado para a revenda. Ou seja, a partir daquele dia, Ruth não precisava mais colher as sobras, mas teria acesso aos molhos, ao trigo, às espigas. Boaz foi um homem que excedeu em sua generosidade para com Ruth. Da mesma maneira, Deus age conosco. Ele é o Deus de toda graça, Ele é o Deus de toda consolação. Suas bênçãos são incontáveis, seu amor incomensurável, suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. E ela está exposta aqui para nós essa manhã, meu irmão. Creia na misericórdia de Deus, creia no amor, creia no perdão. Não desista da família, não desista da sua vida, não desista de tentar outra vez em nome de Jesus. Você caiu ontem, levante-se hoje e tente de novo. Bata a poeira, queridos, em nome de Jesus, e se levanta no poder do Espírito Santo. Deus tem uma grande obra ainda na tua vida.
O mundo te espera lá fora. Conta com você. Deus conta com você. A igreja conta com você. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Guarde essa palavra. Se espelhe em Boaz, um homem de valor, um homem de fibra, um homem trabalhador, um homem de Deus, um homem que em meio à crise não desistiu, não recuou, não fugiu. Um homem que é um brilhante tipo de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Descanse em Cristo. Você é representado aqui, você e eu, por Ruth, uma mulher que foi cuidada por Boaz. Boaz teve um grande apreço, um grande cuidado, e ele tem tido com a tua vida. Como o nosso evangelista Renato comentou aqui, é graça, é favor, nós não merecemos. Somos como Ruth, pobre, estrangeiro, mas Deus, aprova é Deus se enamorar de nós, olhar para nós, para a nossa miséria e nos colocar em seu reino. É graça, queridos, do amor do início ao fim. É graça, é favor, não é por obras. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Adore a Deus, meu querido, adore, louve a Ele por tanta provisão, por tanto cuidado. Ele tem proteção para você, Ele tem proteção, Ele oferece a você comunhão. Como semana que vem estaremos aqui celebrando a ceia, momento de comunhão, onde sentamos à mesa com o Senhor, assim como Boaz convidou Ruth a sentar-se à mesa. Ele era o patrão, ele era um homem rico, mas mesmo assim convidou uma estrangeira pobre para sentar ao lado dele. Isso é o que Deus faz conosco, Senhor. Nós não somos, meu amado, nós não somos dignos. Não somos dignos, mas Ele, aprove a Ele olhar para nós, olhar para a nossa miséria. Santo Deus, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor. Te louvamos por tanto cuidado, por tanta bondade.